Nos anos 50, em um pequeno vilarejo em Minas Gerais, João e Maria moravam em uma modesta casa de adobe aos pés de uma montanha. O casal, já na fase madura da vida, mantinha sua pequena propriedade com o suor do trabalho diário. Maria, com seus cabelos grisalhos, era a figura materna dedicada e acolhedora, enquanto João, envelhecido pelo tempo, ainda tentava dar conta das tarefas da terra. Juntos, criaram 2 filhos. Larissa, a filha mais velha, que partiu para a cidade em busca de uma vida melhor, e Tiago, o filho varão que ficou. Tiago não tinha amor pela terra, mas preferia a comodidade de ficar em casa. Ao invés de trabalhar no campo, ele se contentava com a tranquilidade que a vida simples lhe proporcionava. Aos poucos, Tiago se tornava mais preguiçoso, o que incomodava seus pais. Mas ele parecia não se importar. Passava o tempo bebendo e descansando, só se mexendo quando era necessário e quando sua conta bancária ficava vazia. A terra e a herança dos pais eram vistas por ele como algo simples, sem valor real. Algo que estava à sua disposição como um direito. O desejo de aproveitar a terra para seu próprio benefício, sem entender o esforço e o sacrifício que ela representava, começou a crescer em seu coração, até que ele começou a acreditar que tudo o que estava ali pertencia a ele por ser o filho homem. Em uma tarde de verão, após ouvir de um homem bêbado na cantina que as terras da família eram dele por ser o filho varão, Tiago entrou em casa determinado a exigir o que achava ser seu direito. Sem nem ao menos bater na porta, ele jogou seu chapéu na mesa e, com uma postura arrogante, anunciou que queria os papéis da terra. O pai, João, olhando para o filho com o semblante cansado e as mãos trêmulas pela idade, respondeu calmamente: "Já te demos um pedaço de terra, Tiago. O que mais você quer?" Maria, com o rosto marcado pela preocupação, lembrou ao filho que sua irmã Larissa também tinha direito à herança. Mas Tiago desdenhou da ideia, afirmando que ela não voltaria para reclamar sua parte e que ele era o único que cuidava da casa. João, com a voz suave e cheia de sabedoria, tentou advertir o filho. "Cuidar da casa não é dormir até tarde e beber. Aqui não vemos o seu suor na terra, Tiago." Mas Tiago, cego pela ambição e pelo desejo de controlar a herança, não se comoveu com as palavras dos pais. Ele insistiu, desafiando-os abertamente: "Eu não preciso do conselho de vocês. Quero a minha parte agora. Ou me dão os papéis, ou eu mesmo vendo tudo." Ele estava decidido a seguir seu próprio caminho, acreditando que tinha o direito de tomar o que quisesse sem entender o verdadeiro valor da terra, do trabalho e da família. O comportamento de Tiago logo se espalhou pelo vilarejo. Os vizinhos começaram a cochichar sobre suas atitudes, preocupados com o que ele estava fazendo com a herança da família. Em uma conversa entre o carpinteiro seu Aurélio e Dona Marta, as críticas eram claras. "Esse rapaz vai acabar com tudo", disse seu Aurélio com tristeza. "Não sabe o que é trabalhar, não sabe o que é respeitar." A comunidade inteira parecia estar observando, mas Tiago, imune às opiniões alheias, não se importava com os comentários. Ele continuava sua busca pela venda das terras, cada vez mais arrogante e distante das pessoas que se preocupavam com ele. Dona Marta, que sempre fora uma figura maternal na comunidade, gritou de sua janela: "Trabalha, Tiago, vai para a terra, sente o que é o trabalho de verdade." Mas Tiago, com um sorriso desdenhoso, respondeu: "E você, Dona Marta, o que tem a ver com isso? Cada um cuida do seu terreno, eu cuido do meu e pronto." Seu Aurélio, do outro lado da rua, completou: "Sangue não é o suficiente para garantir o que você herda. A consciência, o trabalho, o respeito, isso sim se conquista." Mas Tiago, já tomado pela confiança cega de sua própria posição, riu e seguiu em frente, ignorando tudo e todos.
Ele se sentia superior a tudo o que o cercava, convencido de que sua linhagem e o fato de ser o filho varão lhe davam o direito de tomar o que quisesse. Ele não conseguia perceber que sua falta de respeito pela família e pela terra estava alienando-o de tudo o que realmente importava. Cada palavra de advertência que recebia parecia ser perdida no ar, como se nada pudesse mudar sua visão de mundo. Tiago estava imerso na crença de que tudo o que possuía, mesmo sem esforço, deveria ser seu por direito. Após o confronto com seus pais, Tiago não perdeu tempo e foi em busca de compradores para as terras da família. No dia seguinte, voltou à casa dos pais, acompanhado de um homem de negócios, bem vestido e com um semblante confiante. Tiago, com a arrogância de quem acha que já está no controle da situação, trouxe os papéis necessários e se dirigiu diretamente a João e Maria. Aqui estão os compradores, esta terra vai ser minha, e se vocês assinarem agora, eu resolvo tudo. O preço é bom e ninguém mais precisa se preocupar com isso, disse Tiago, sem sequer olhar para os pais com consideração. João, apesar da saúde já debilitada, tentou manter a calma e respondeu com sua habitual sabedoria. Tiago, essa terra não é apenas um pedaço de chão. Ela foi onde você nasceu, cresceu e aprendeu a andar. Não é algo que se venda por dinheiro. Maria, que sempre esteve ao lado de João, tentou intervir, dizendo: esse terreno que você quer vender tem uma história. Ele nos dá comida, sombra e proteção, Tiago. Não podemos simplesmente abrir mão disso. Mas Tiago, cada vez mais impaciente, interrompeu a mãe. Eu não preciso de mais explicações, mãe. Vocês estão velhos e fracos, e agora sou eu quem cuida de tudo. Assinem e deixem que eu cuide do futuro. Não quero mais ouvir palavras sobre essa terra. Eu vou vender. O comprador, que até então estava quieto, sentiu o peso da tensão no ar e hesitou. Eu não quero me meter em confusão familiar, disse de forma cautelosa, tentando evitar um problema maior. Se não estão de acordo, não vamos fazer negócio. Tiago, irritado, não aceitou a recusa e com um gesto impaciente disse: assinem logo, ou o negócio vai para outra pessoa. Não tenho tempo para discussões. O comprador, desconfortável, guardou os papéis e se retirou, dizendo que voltaria quando todos os envolvidos estivessem de acordo. A situação na casa dos pais de Tiago estava se tornando insustentável. Mas Tiago estava tão obcecado pela ideia de vender a terra que não conseguia perceber o dano irreparável que estava causando à sua família. Mesmo após a recusa do comprador, Tiago não se deu por vencido. Ele passou o restante do dia em busca de novas alternativas, decidido a convencer os pais a venderem as terras, ou então fazê-lo por conta própria. Sua mente estava fixada na ideia de que o dinheiro seria a solução para todos os seus problemas, e nada nem ninguém iria impedi-lo de alcançar o que achava ser seu direito. No dia seguinte, Tiago retornou à casa com 2 compradores adicionais, homens que pareciam tão dispostos a fechar o negócio quanto ele. Eles chegaram já com os papéis prontos para comprar a terra que Tiago queria vender. Agora sim, papai, mamãe, disse Tiago com uma confiança arrogante. Esses compradores sabem o que querem e estão dispostos a pagar bem. Vamos assinar logo e vocês vão ver como a vida de todos vai melhorar. João, já cansado e desgastado pela persistência do filho, olhou para ele e com a voz fraca, mas firme, disse: Tiago, essa terra foi nossa por gerações. E não é qualquer oferta que vai fazer a gente abrir mão dela. O que você não entende é que não se vende aquilo que nos deu vida, que nos sustentou. Maria, com os olhos marejados e a voz trêmula, tentou falar também. Você não vê, Tiago? Essa terra é tudo o que temos. Ela nos deu tanto. Você não pode fazer isso. Mas Tiago, como se as palavras dos pais não tivessem valor, gritou: chega, eu sou o homem da casa agora. Se não assinarem, eu mesmo vendo tudo. Já fiz meu negócio e não vou perder essa oportunidade.
Ele estava decidido e as palavras dos pais já não tinham efeito sobre ele. O comprador mais velho, desconfortável com a atmosfera tensa, tentou intervir. Se não estão de acordo, não podemos prosseguir. Não quero causar problemas. Tiago, impaciente, quase gritou: se vocês não assinarem, eu trato disso sozinho. Não vou perder essa chance. Com isso, o comprador se retirou. Mas Tiago não parecia nem um pouco abalado. A situação na casa dos pais de Tiago estava cada vez mais difícil. João e Maria, silenciosos e desolados, viam seu filho se distanciar cada vez mais, enquanto ele se mostrava imune aos valores e ao amor que sempre haviam compartilhado como família. O tempo passou e, enquanto Tiago continuava obcecado por vender a terra, sua mãe, Maria, começou a mostrar sinais claros de fraqueza. Não era uma doença súbita, mas o desgaste das longas décadas de trabalho árduo, das preocupações com o filho e a constante luta para manter a casa funcionando. A saúde de Maria se deteriorou lentamente e o que mais a consumia era o pesar de ver seu filho, que ela tanto amava, afastado dos valores familiares e daquilo que realmente importava. João, por sua vez, também estava cansado, e a dor de ver a mulher adoecer e o filho se afastar o estava consumindo. O casal, que uma vez foi o pilar de todo o vilarejo, agora se via isolado e solitário, tentando resistir ao peso da vida e à negligência do próprio filho. Tiago, por sua parte, continuava imerso em sua busca pelo dinheiro fácil, sem se importar com o sofrimento dos pais. Ele se entregava aos seus próprios desejos e, em sua mente, o que estava em jogo não era mais a família, mas a herança que acreditava ser sua por direito. E então, após algum tempo, Maria faleceu. Não foi um evento dramático, mas sim uma partida silenciosa, como uma vela apagando lentamente. Ela descansou, exausta de tanto lutar e de tentar fazer com que Tiago entendesse o verdadeiro valor das coisas. João, com os olhos cheios de lágrimas, sentiu um vazio profundo, mas não conseguiu expressar a dor como gostaria. Ele sentia que, ao perder Maria, perdera não só a esposa, mas também o apoio que tinha para continuar enfrentando a vida. Quando Tiago soube da morte de sua mãe, algo se quebrou dentro dele. Pela primeira vez, ele sentiu uma dor verdadeira, que não podia ser curada com álcool ou dinheiro. O vazio da perda o tomou de forma irreversível. Ele foi até a casa dos pais, e ao ver o corpo da mãe sendo levado, a dor se transformou em lágrimas, algo que Tiago nunca havia experimentado de forma genuína. Ele, que sempre estivera imune à dor, agora se viu sem palavras, perdido em um sofrimento que não podia mais ignorar. Mas o tempo implacável não parou para ele. A morte de sua mãe, embora tenha tocado Tiago profundamente, foi uma lição que ele aprendeu tarde demais. Após a morte de Maria, Tiago passou a viver uma vida ainda mais solitária. Embora tenha sentido pela primeira vez o peso da perda, seu comportamento não mudou. Ele continuava em busca de dinheiro e de formas de vender a terra da família, como se aquilo fosse a única solução para seus problemas. Mas a realidade o estava alcançando. E ele já não tinha mais o apoio de sua mãe, que sempre tentava acalmá-lo e guiá-lo. João, por sua vez, ficou ainda mais debilitado com a partida de Maria. Ele perdeu não só a esposa, mas também o ânimo para continuar enfrentando a vida com a mesma força de antes. A morte de Maria, que lhe dava apoio e força, parecia ter apagado a última chama de resistência que João ainda tinha. Seus dias se tornaram mais longos e dolorosos, e ele passou a se preocupar cada vez mais com o futuro do filho, que estava completamente perdido em sua ambição. Uma tarde, enquanto João verificava a comporta que se soltou com o vento, ele, já cansado e debilitado pela idade, não conseguiu mais se levantar. Ele caiu, exausto, e foi encontrado ao amanhecer perto do canal, molhado e frio. A morte de João
foi a última gota que fez Tiago perceber, finalmente, que tudo o que ele havia feito havia levado à perda dos 2 pilares de sua vida. Mas a compreensão veio tarde demais. Quando Tiago soube da morte do pai, o peso sobre seus ombros foi ainda mais difícil de suportar. Ele, que antes nunca havia demonstrado afeto, agora se viu tomado pela culpa. Pela primeira vez, ele se sentiu verdadeiramente só. Ao ver o corpo do pai sendo levado, algo que ele jamais imaginou que sentiria aconteceu. Tiago chorou. Chorou sem forças, como um menino perdido que percebe de repente que não há mais ninguém para guiá-lo, para lhe dar conselhos ou apoio. Tiago sentia uma culpa muito grande por não ter valorizado o que seus pais representavam. Mas, apesar da dor, Tiago estava sem forças para mudar. O vazio que ele havia criado ao longo dos anos agora o consumia completamente. Após a morte de seus pais, Tiago se viu sozinho, mas a sede de dinheiro e a obsessão pela terra ainda estavam presentes em sua mente. Ele não sabia lidar com a dor de perder sua mãe e seu pai, e para tentar preencher esse vazio, ele se agarrou à ideia de que o dinheiro resolveria todos os seus problemas. O amor que ele nunca soubera demonstrar pelos pais e pela terra agora era irreparável. A casa, o terreno, tudo o que ele uma vez pensou que fosse seu por direito, agora parecia ser o único remanescente de uma vida que ele destruíra por completo. Tiago começou a vender a terra que tanto desprezara. Primeiro, vendeu o pedaço de terreno próximo ao canal. Em seguida, foi a vez de vender metade do pasto onde ficava o terreno. E, finalmente, a casa onde cresceu. O dinheiro que ele obteve com as vendas foi rapidamente consumido em pouco tempo. Tiago, que já tinha se acostumado a gastar de forma imprudente, se embriagou cada vez mais, achando que aquele dinheiro não tinha fim e fosse a solução para sua vida vazia. Mas logo, Tiago se deu conta de que a riqueza momentânea não poderia preencher o vazio deixado pela perda de seus pais. O dinheiro foi embora tão rápido quanto chegou, e o que ele pensou ser um caminho para a felicidade se transformou em um pesadelo. Ele se viu sem casa, sem terra e sem nenhum apoio. Tiago havia perdido tudo o que realmente importava: sua família, seus valores e sua própria dignidade. Sem saber como reagir, Tiago se entregou ainda mais à bebida e à autossabotagem. Vagava pelas ruas do vilarejo, sendo ignorado por todos, até mesmo pelos vizinhos que um dia o haviam apoiado. O jovem que um dia se acreditava no controle de sua vida e da herança que achava ser sua por direito, agora se via sem rumo e sem propósito. Sua queda foi rápida, e a vida que ele pensou que seria fácil, agora era um fardo impossível de carregar. Os anos passaram e o rosto de Tiago envelheceu rapidamente. As mãos, que antes estavam livres da labuta e do esforço, agora estavam calejadas e rachadas, de tanto trabalho braçal em obras temporárias. Ele se lembrou das mãos de seu pai, que sempre estiveram dispostas a trabalhar pela família, e viu em suas próprias mãos o reflexo do que poderia ter sido sua vida se tivesse seguido o exemplo dos pais. Em uma manhã, enquanto trabalhava, ele olhou para suas mãos sujas de cimento e poeira e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Não era mais de raiva ou de revolta, mas de uma dor profunda, aquela dor que vem quando você percebe tarde demais que perdeu tudo o que realmente importava. Ele entendeu então que a verdadeira herança não estava na terra ou na riqueza material, mas no amor, no trabalho, na dedicação. A terra que ele não soubera cultivar, o amor que ele não soubera valorizar, tudo isso estava perdido. E Tiago agora entendia, muito tarde, o que significava herdar algo de verdade. A verdadeira lição de Tiago veio tarde demais, quando ele se deu conta de que o que ele realmente havia perdido não era a terra, mas o amor de seus pais, o trabalho árduo e o respeito que eles tinham pela vida. O vazio que ele sentia agora não poderia ser preenchido por nenhuma quantia de dinheiro,
e a dor de não ter aprendido essa lição enquanto podia foi a última coisa que restou em sua vida. No fim, de tanto remorso, ele se apagou. Tiago aprendeu tarde que a verdadeira herança não é o que se recebe de graça, mas o que se conquista e se preserva com esforço. E sua história serviu como uma advertência amarga sobre as consequências da ambição sem propósito. Espero que essa história tenha tocado você de alguma forma. Se você se identificou ou aprendeu algo com ela, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima e lembre-se, nunca é tarde para aprender e mudar. Até logo!